Direto da redação. Estou ao vivo com a Cláudia Freitas no Rio de Janeiro e a Cláudia Freitas me tem informações aqui sobre o que está ocorrendo em relação às investigações sobre o acidente ambiental na região aí do Laranjal. Cláudia, bom dia, querida. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente aqui no Direto da Redação. Roberto, está completando hoje um mês da tragédia ambiental no sistema Imunana Laranjal, que abastece os municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Ilha de Paquetá e Rio de Janeiro. Até o momento, as autoridades governamentais de proteção ao meio ambiente e a Polícia Civil ainda não descobriram quem foi o responsável pelo vazamento da substância química tolueno no manancial, que teve a captação de água interrompida pela SEDAI no dia 3 de abril, após ser detectada altas concentrações desse poluente no sistema hídrico. O tolueno, se ingerido ou inalado a partir de uma determinada quantidade, pode causar problemas de saúde. Cerca de 2 milhões de moradores dos municípios abastecidos ficaram 5 dias sem água por causa do vazamento. A Polícia Civil realizou, na semana em que ocorreu esse crime ambiental, uma operação batizada de Águas Limpas para identificar o foco do vazamento químico. Das 16 empresas alvo da fiscalização, 14 delas ficam no complexo petroquímico do Rio de Janeiro, o antigo Comperge, no município de Itaboraí. Os responsáveis por 6 empresas chegaram a prestar depoimento na cidade da polícia, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. Na ação, foram apreendidos produtos químicos em depósitos das empresas e documentos para averiguar a aquisição do tolueno pelas companhias. Uma das indústrias fiscalizadas trabalha com produção de tintas, outra tem autorização para transportar tolueno. O tolueno, ou metilbenzeno, tem forma líquida, incolor, e o seu odor é forte e característico. No Brasil, a substância ficou conhecida como cola de sapateiro. O composto químico está presente na produção de combustíveis do petróleo e do carvão e serve também como matéria-prima na produção de corantes, perfumes, TNT e detergentes, além de outras utilidades como solvente para pinturas, revestimentos, borrachas e resinas. O governo do estado chegou a informar que técnicos da SEDAI e do INEA haviam localizado o local do vazamento e que seria um oleoduto no rio Guapiaçu, em Guapimirim, na Baixada Fluminense. Mas a Petrobras nega o uso do tolueno nas suas refinarias no estado do Rio de Janeiro. A gente entrevistou ontem o superintendente do IBAMA, o Rogério Gogo, e ele comentou o que vem sendo feito pelos órgãos competentes para minimizar os impactos desse desastre ambiental. E disse que faltou um plano de contingência. Vamos ouvir. Bom, num primeiro momento, o IBAMA ele não foi acionado porque o sistema Imunana Laranjal é administrado pela SEDAI, que é uma empresa estadual, e a região é, em grande parte, objeto de responsabilidade ambiental do INEA, que é o órgão estadual. Então, a primeira força-tarefa montada foi toda composta por autoridades estaduais, a SEDAI, o INEA, a Polícia Civil, e passados quase um mês, passados cerca de 20 dias desde essa ocorrência, o IBAMA, percebendo a inexistência de resultados conclusivos sobre a quantidade, a origem, o IBAMA e o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é uma autarquia federal, tal qual o IBAMA, se reuniram e começaram a solicitar dos órgãos estaduais informações para poder avaliar melhor a
situação. E nas 2 últimas semanas nós realizamos reuniões com os pescadores, com representações de organizações da sociedade civil, do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, e no dia 29 realizamos uma reunião aqui no IBAMA, convocando o presidente do INEA, um diretor do INEA de segurança hídrica, o Conselho Regional de Química, novamente o Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e representações da sociedade que querem respostas. E a partir dali a gente vem requisitando informações e detectando falhas nesse processo. E a grande falha, de fato, foi a inexistência de um plano de contingência associado às ocorrências de incidentes, né, nessa região da Baía de Guanabara, e que é uma das providências que foram identificadas como mais importantes para que sejam adotadas de imediato. Desde o início desse processo, vários pontos de monitoramento da qualidade da água e do solo foram instituídos, tanto pelo IBAMA, quanto pela Petrobras, mas também pelo Comitê de Bacia da Baía de Guanabara. E os resultados desses monitoramentos da qualidade ambiental apontam que a presença de tolueno, depois de realização dos fechamentos de canais e de comportas onde havia a maior concentração, não se registrou presença significativa de tolueno. Então, com relação a esse incidente, hoje é possível assegurar que não há riscos para o consumo do pescado, dos caranguejos, para a água que é consumida pela população. Essa qualidade está assegurada. Porém, é importante que essa malha de coleta de água e de análises seja ampliada não só no âmbito do território, um aumento da malha de coletas, mas também a inclusão de um quadro mais variado de compostos químicos e metais pesados para um monitoramento mais minucioso, mais detalhado dessas condições de água, exatamente para poder garantir com mais ênfase, com mais responsabilidade, que os riscos de contaminação da água estão efetivamente eliminados. Roberto, as amostras de água e de solo coletadas nas áreas contaminadas foram analisadas por técnicos do Laboratório de Estudos Marinhos e Ambientais da PUC-Rio. Os resultados apontaram baixa presença de tolueno na bacia do rio Guapimacacu. Mas o geógrafo e professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Marco Pedilowski, também questiona os critérios adotados para a coleta desse material, que pode interferir na qualidade do resultado. Ele faz um alerta para a existência de outras substâncias químicas detectadas nas amostras recentes. Vamos ouvir. Eu pude ver os resultados de uma tabela que seria de dados produzidos pela SEDAI e outro que teriam sido produzidos pela PUC do Rio de Janeiro. Eu diria que o principal problema que eu vejo nisso tudo aí é que está se prestando atenção no tolueno, enquanto as análises, por exemplo, da PUC mostram que existem outras substâncias, por exemplo, a questão do benzeno. E aí, outro detalhe é que nós precisamos ver quais são os limites para as outras substâncias, em vez de ficarmos apenas nos fixando no tolueno. Eu também diria que a questão que eu tenho conversado com os pescadores que atuam ali naquela região onde houve esse derramamento se a malha amostral realmente está coletando os pontos corretos, onde tem maior concentração.
Essa é uma discussão que vai ter que ser resolvida e ela só é resolvida com a ampliação da malha amostral e com a determinação do ponto exato de início do derramamento, que aparentemente até agora não está claro. Essas questões todas é que tornam a situação em relação a esse derramamento que ocorreu, não só de toleno, mas desse material que contém outras substâncias, ali naquela região tão importante para a captação de água e também para a atividade dos pescadores, né? O presidente da Associação Homens e Mulheres do Mar, a OMAR, Alexandre Anderson de Souza, estava presente nessa reunião realizada essa semana na sede do IBAMA, no centro do Rio. Ele nos contou detalhes do que foi dito pelos representantes das entidades presentes. Vamos ouvir. Nessa reunião que ocorreu essa semana no auditório do IBAMA, foi apresentado pelo laboratório da PUC, encomendado pela Petrobras, pago pela Petrobras, uma das suspeitas de estar ocasionando esse crime ambiental na região ali do Macacu, que afetou o abastecimento de água do Rio de Janeiro, pela estação de Munena Laranjal, apresentou a CP no mapa, o pesquisador ali presente, o mapa com os pontos que foi colhido no dia 20 de abril, e se explicou pouco, as análises mesmo não foi entregue. A SEDAI não apresentou nada porque não apareceu, nem na primeira reunião dia 24 no IBAMA, nem a do dia 29 agora ocorrido. E nós tivemos a presença do presidente do INEA, que nos apresentou também um mapa, vários gráficos, uma malha de amostragem maior, porém ficou dessa semana nos entregar as análises. Mas ele deixou bem claro que a área atingida é muito grande, que o material químico tolueno está presente, junto com outra substância também tóxica, que as análises, quando apontou já algumas substâncias também que são derivadas do petróleo. E que tem um risco ali de aquilo vazar. Nós alertamos, e ele também colaborou, que se tiver uma chuvada grande e as comportas que estão lá sendo feitas, as barragens que estão sendo feitas, pode romper, e nós tivemos um colapso de novo do abastecimento de água, e sem falar das mortandades de peixe que trouxe esses pescadores junto ao IBAMA, junto à superintendência, pedir socorro. Então o INEA também não nos trouxe nada. O próprio presidente do IBAMA, Rogério Rocco, ele, solidário à causa dos pescadores, comunidades tradicionais, ao meio ambiente que está sendo afetado, ele colaborou com a nossa informação, com a nossa possibilidade de ser um duto. Porque o vazamento ele continua, os diques estão cheios, os decks que eles estão preparando estão cheios. A gente está dando sorte que estamos numa grande estiada, então pode ser um duto da Petrobras, que é a que utiliza aquela região. Tá, o epicentro, nós questionamos a questão do epicentro de onde está sendo tendo vazamento. Porque as coletas estão sendo feitas no Rio Soberbo, no Rio Guapiaçu, parte do Macacu, porém na região ali do Compérdia, onde inclusive tem viadutos de dutos, que tem uma grande área também alagada, contaminada, não estão sendo feitas as análises. E nós questionamos, o epicentro é ali em frente ao Compérdia, dentro, fora. E também nós tivemos uma fala essa semana, na verdade semana retrasada, foi no dia 12, do presidente do CREA-RJ, São Miguel Fernandes, que disse que esse desastre ecológico pode ser comparado, pode ficar idêntico ao de Brumadinho. Então, quer dizer, a fala dele foi que essa água contaminada ela pode ter o mesmo impacto ambiental de Mariana e Brumadinho. Então, é para a gente... Roberto, essa associação, a OMAR, congrega 12 entidades de pesca e 1.700 associados. Segundo o Alexandre, cerca de 4.000 famílias sobrevivem da atividade na Baía de Guanabara. De acordo com o Atlas da Baía de Guanabara, a bacia hidrográfica afetada por esse crime ambiental é composta por 17 municípios da região metropolitana do Rio, reunindo 64,2% das indústrias no estado. No total, são 18.338 empresas, a maioria na cidade do Rio de Janeiro. Em nota, o INEA nos informou que não há mais tolueno na área de captação e estação de tratamento de água e no entorno dessa região está sendo monitorado diariamente pela SEDAI e pelo próprio INEA e também por outros órgãos. Disse ainda que não são observados hoje riscos no abastecimento do sistema Imunana Laranjal,
portanto, não há também risco de consumo para a população. E está mantendo o monitoramento sistemático para avaliar a atenuação natural e mantendo também as barreiras de contenção. A SEDAI confirma que a estação de tratamento Laranjal opera normalmente e questionada, né, quanto a novos riscos de vazamento, a companhia afirma que a força-tarefa criada pelo governo do estado, com a participação de vários órgãos competentes, continua trabalhando no monitoramento da área onde foi identificada a presença do tolueno. Já desde o dia 3 de abril, né, quando foi detectado aí esse vazamento. A gente também ouviu a Petrobras e a assessoria de imprensa da estatal reafirma que não há tolueno a partir das suas atividades no estado do Rio de Janeiro. E esclarece que nenhuma empresa prestadora de serviço que atua dentro das instalações do antigo Comperj utiliza o produto. Ressalta ainda que o tolueno não é usado na limpeza ou qualquer atividade em dutos da Petrobras. Reforça que o tolueno é um refinado de petróleo não produzido no Rio de Janeiro. Toda a produção da companhia está concentrada em refinarias de São Paulo e é comercializada a granel, tendo apenas o transporte rodoviário em caminhões-tanque para entrega às empresas clientes. E lembra ainda que os laudos laboratoriais das águas divulgados pela SEDAI e pelo INEA citam o tolueno como um elemento encontrado acima dos limites toleráveis da legislação, não sendo detectadas contribuições de petróleo nem produtos tipicamente processados em refinarias e transportados em dutos, tais como gasolina, diesel e gás. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente nos informou que continua realizando diligências para apurar a contaminação nas águas do sistema Imunana Laranjal. Ao todo, 26 empresas já foram fiscalizadas no polo petroquímico e em áreas próximas, e todos os responsáveis técnicos pelas companhias da região onde foi detectada a contaminação já prestaram depoimento. A investigação está em andamento ainda. O procurador do Ministério Público Federal do Rio, o Marco Mazzoni, confirmou para a gente que foi instaurado um procedimento para acompanhar esse caso. As investigações estão sendo feitas por técnicos do INEA, da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual. O procurador disse que está aguardando a conclusão dos laudos e a manifestação do IBAMA. As investigações estão sendo feitas por técnicos do INEA, da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual. O procurador disse que está aguardando a conclusão dos laudos e a manifestação do IBAMA, que avalia a situação. E acrescentou que o Ministério Público Federal está apurando a capacidade de melhorias para minimizar efeitos em episódios semelhantes com a aplicação de recursos ambientais do antigo Comperj, que deveriam ser utilizados para a recuperação das camadas ambientais de absorção, mas o INEA não apresentou o resultado esperado. A Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro não respondeu ao nosso pedido de nota sobre esse caso. Roberto, vale ressaltar que os crimes ambientais estão cada vez mais recorrentes no estado do Rio de Janeiro. Em 2020, aproximadamente 6 milhões de pessoas no Grande Rio foram afetadas com a crise hídrica provocada pela presença da geosmina, um componente orgânico produzido por bactérias que foi detectada no rio Guandu. A água distribuída pela SEDAI ficou sem sabor e com um odor desagradável. O abastecimento ficou irregular por muito tempo, em dezenas de bairros da capital, mas principalmente nas comunidades e áreas periféricas. Esse caso tem repercussão até hoje na Baixada Fluminense e afetou em cheio a preservação da área de proteção do rio Guandu. Os pescadores tiveram que buscar novas atividades comerciais. E nesse mês agora de abril também veio à tona
o caso envolvendo a concessionária Águas do Paraíba e a Prefeitura de Campos. A concessionária é alvo de denúncia de possíveis irregularidades em contratos com o município. O atual contrato entre as partes se encerraria em 2026, mas houve prorrogação da concessão por mais de 29 anos, sem licitação. Quem trouxe essa questão a público foi a psicóloga Caroline Barbosa, que formalizou a denúncia junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O TCE-RJ estabeleceu essa semana um prazo de 15 dias para o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, do Partido Progressista, explicar o motivo da prorrogação do contrato de forma ilegal, já que a Constituição Federal prevê, nesses casos, a realização de concorrência pública. Caroline Barbosa descobriu essa estranha relação entre a concessionária e o poder público municipal, ouvindo as reclamações dos seus pacientes em relação às altas dívidas que eles têm com a concessionária. Ela contratou um escritório de advocacia para apurar os fatos e descobriu ainda que a população de Campos paga a maior tarifa de água e esgoto do Brasil. Mas não tem uma contrapartida aí, né? Não há coleta de esgoto regular e em algumas localidades o esgoto jorra a céu aberto. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Obrigado, Cláudia.